Vamos começar a ministração. O nosso querido, precioso pastor José ministrou-nos tremendamente hoje de manhã. Deus falou comigo muito forte, algumas coisas que estão em segredo aqui, eu e Deus. Vocês com o tempo vão saber. E ele ministrou, entre outras coisas, a teologia do cabrito, e deu ênfase ao que espera por nós, irmãos. Nós estamos num momento em que a igreja está invertendo os valores completamente, em todas as áreas. No casamento, cada vez mais a mulher forte e o marido PhD, pobre homem dominado, E os filhos cada vez mais sem pais, ou pais ausentes, tudo invertendo, inclusive invertendo os verdadeiros valores de um cristão. Nesse material novo que vai sair, nesses 7 livros novos, são um livro curso, a terceira aula do terceiro livro é Entendendo o Chamado Cristão. Eu dou muita ênfase a isso, irmão. Quantos aqui são solteiros? Quantos solteiros querem casar? E quantos querem casar e querem ser felizes? Então não case. Fique solteiro, que é mais fácil ser feliz. Paulo diz isso em 1 Coríntios 7. É mais fácil servir ao Senhor o solteiro, a virgem, o solteiro, porque se ele casar, ele vai ter que servir o cônjuge e vai ter tribulações. Não tem, a Bíblia não esconde, tá? Mas é uma bênção casar, mas infelizmente também isso tem se invertido. Casamento é uma bênção, mas tem um preço. Eu queria então começar a ministração agora, dando continuidade. O pessoal lá do fundo lá, daqui a pouco eu tiro minha sandália e jogo lá, hein? Quando eu estava na aula, eu sempre sentava lá atrás, e não sei porque os professores me chamavam na primeira carteira. Falei para vocês ontem, eu era um bom aluno, nunca reprovei, porque nenhum professor me suportaria 2 anos na mesma sala. E num ano em Jaraguá do Sul, minha terra natal, fui expulso de 2 escolas, quase que fui da 3ª, não sei porquê, pura injustiça. Agora é para começar mesmo. Então eu queria dar uma ênfase nessa primeira parte da ministração, nessa primeira ministração, nessa troca que se está se fazendo, pregando o cristianismo para se viver aqui na terra, a teologia do cabrito, para se viver aqui. Eu vou na igreja, para quê? Para buscar bênção, para buscar riqueza, para resolver meus problemas de dívida, para resolver meu problema de casamento. Não. Tem valores muito maiores para nós, como cristãos, que estão nos aguardando. Quantos creem nisso? Que é muito mais do que qualquer riqueza aqui na terra. Amém, queridos? São os valores, como o pastor José falou, são as pedras preciosas. Eu queria ler com vocês, antes de começar a ministração. Pode botar a ministração lá, tá? O começo, mas antes nós vamos ler Apocalipse 21, que não está ali. Só deixar, depois nós passamos aquele clipezinho rápido, tá? Pode deixar. Apocalipse 21. Veja do versículo 9 em diante. Apocalipse 21, versículos 9 em diante. Um dos 7 anjos, eu não quero entrar em detalhes escatológicos, tá? Nós só vamos ler o que nos aguarda, se é que nós cremos que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. O melhor de Deus ainda está. Vamos repetir: o melhor de Deus. Aleluia! Se você crê nisso, eu também creio. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. 11. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Aleluia. 12. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia
3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. 15. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro. Barbaridade, que trem, hein? Para medir a cidade, suas portas e seus muros. 16. A cidade era quadrangular, de comprimento e de larguras iguais. O anjo, mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. 17. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. 18. O muro era feito, olha irmãos, de jaspe, e a cidade era de ouro puro. Quantos dizem um aleluia? Semelhante ao vidro puro. 19. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, e o segundo com safira. Pode dar aleluia, pode dar glória a Deus, meu irmão. É o que está nos esperando. O terceiro com calcedônia. O quarto com esmeralda. 20. O quinto com sardônio. O sexto com sárdio. O sétimo com crisólito. O oitavo com berilo. O nono com topázio. O 10º com crisópraso. O 11º com jacinto. E o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cheia lacandolemaia rechebalacai. Tem alguma coisa que dá para trocar por essa terra, irmãos? Algum cabrito? Se tivesse a maranhense aqui como um dos meus genros de Imperatriz do Maranhão, nem tem aí também? Aleluia! Da Ceilândia, que legal! Não dá nem para trocar, nem por cabrita, nem por buchada de bode, né? Aleluia! Então eu vou repetir o 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. Yes! Aleluia! A rua principal da cidade era ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aleluia! 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Aleluia! Oh Deus, maravilha, Senhor, aleluia. 24. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida. Quantos querem dar um aleluia de novo? Vocês entendem por que nós ministramos tantos versículos? É um tempo de decisão, irmãos. O imundo cada vez mais na imundícia, o injusto cada vez mais na injustiça. Está aqui logo no 22. Mas o puro cada vez mais puro, e o justo cada vez mais justo. De que lado nós estamos? Amém, querido? Então, eu queria passar um clipe sobre o arrebatamento e dar uma pincelada na realidade, que não é um estudo escatológico,
com algumas figuras que vão fixar na nossa mente, de alguma forma, sem detalhes escatológicos, como vai ser esse arrebatamento, alguns detalhes desse momento, onde nós vamos subir com o Senhor nos ares. Quantos têm essa esperança? Aleluia. Então primeiro vamos ver um clipe, e depois nós vamos estudar alguns versículos de novo. Aleluia. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou Ele poderia voltar na próxima semana, ou Ele poderia até mesmo voltar. Para mim foi muito misericordioso o filme. Acho que vai ficar muito mais gente, irmãos. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Estreita a porta, difícil é o caminho que conduz à vida. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Cheia la cano, areba lava cheia. Cheia lava. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. Aleluia. Vamos então dar uma pincelada em alguns textos que vão nos ajudar a esperar esse momento com mais precisão, mais preparados. Aleluia. Eu ia fazer assim agora, com controle remoto, troquei. Aleluia. Sinais do arrebatamento e da preparação da noiva. Vamos dar uma olhadinha, irmãos. Eu não quero entrar em detalhes, não sou um especialista nessa área de escatologia, mas alguns versículos me chamam a atenção, eu coloquei eles juntos, irmãos, sem ser nenhum estudo profundo, ou algum dogma, alguma palavra final, mas tem verdades que são incontestáveis, porque são puramente a Bíblia. Varões galileus, quando Jesus subiu ao céu, em Atos 1, desapareceu no meio das nuvens, apareceram dois anjos e disseram para os discípulos que estavam ali com ele: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Como Jesus subiu, diga comigo, assim voltará em breve. Aí é uma figura, hoje também a internet a serviço do reino é uma bênção, uma figura que eu achei que fala exatamente esse versículo, os dois anjos que apareceram, dizendo: olha, do mesmo modo como o vi subir entre as nuvens, ele desapareceu, assim ele voltará. Quantos creem nisso, irmãos? Glória a Deus. Se é antes da tribulação, se é no meio, não estamos entrando nesses detalhes, ok, queridos? Jesus prediz sua ida ao céu e sua volta. Aonde? Em João 14, 1-3. Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Continua Jesus: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Yes! Antes de acontecer tudo, Deus já disse o projeto: estou aqui, mas eu tenho que voltar, e lá onde eu vou preparar lugar. E se eu for, e ele foi? Foi ou não foi? Quantos creem que Jesus ressuscitou? Quantos creem que Jesus subiu aos céus? Quantos creem que ele foi preparar lugar? E quantos creem que ele voltará para nos buscar? Aleluia! E levarei para mim, para que vocês estejam
aonde eu estiver, aleluia. Quem ama Jesus aqui? Irmãos, por uma questão muito lógica, Deus é justo, sim ou não? Se Deus é justo, Ele vai levar alguém para viver eternamente com Ele, que não tem prazer em viver com Ele aqui? Jesus, quem não tem aliança com Ele aqui, Ele vai levar para viver com Ele para sempre lá? Não, irmãos. Tua aliança com Ele, qual é a medida que tu tens, irmão? Vamos continuar. Bem claro, irmãos. A promessa de Jesus está bem claro. Jesus foi preparar o lugar, mas vai voltar e vai nos levar para que onde Ele estiver, nós estaremos com Ele e para always, for always, amém? Para sempre. Égua paraense, né? Vai ser muito legal, né? Glória a Deus. Esse versículo eu já dei, mas só quero recapitular como alguns dos sinais, não vou entrar em detalhes, já está mais do que claro, só para a gente saber que esse é o tempo mesmo, desse momento que Jesus vai voltar, que Ele prometeu. Saiba disso, que nos últimos dias, diga comigo, últimos dias, está aqui, agora, estamos vendo, sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, já vimos, desobediente aos pais. Oh, Deus, livra-nos em nome de Jesus, amém? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, livra-nos disso, amém, querido? Ame, cuide da tua família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Irmão, vou fazer um parênteses aqui. Experimente observar daqui para frente. Se tiver 3, 4, 5, 10 crentes ou crentinos, não sei, juntos, fica 10 minutos, 15 minutos, talvez máximo meia hora com eles, e vê se não vão falar mal de pastor, de igreja, de irmãos. Irmãos, alguma coisa tem que mudar, vocês concordam comigo? Com a mesma boca, Tiago 3, nós bendizemos ao Deus e amaldiçoamos, irmãos. Falamos mal de pastor, falamos mal de outras igrejas, de outros ministérios. Tem que acabar isso, irmão. Está ali, ó, caluniadores. Chega, em nome de Jesus, amém? Outro texto forte, deixa eu ver se eu pulei. Traidores, precipitados, continua 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, vão na igreja, dizem que são evangélicos, não encontram essa palavra na Bíblia, dizem que são crentes, que mudaram de igreja, que vão na igreja, mas negam o poder da palavra que é pregada. Desses, o que a Bíblia diz? Se você quer subir com Jesus, afaste-se desse. Portanto, se tiver crentinos juntos, falando mal de irmãos, de pastor ou de igreja, caia fora, irmão. Amém? Esse nós vamos abordar mais profundamente amanhã, quando eu vou falar sobre educação de filhos. Esse versículo deu origem a esse meu segundo livro, Conselhos para Marido, Pai e Avô. Quando eu li esse versículo, Deus começou a ministrar, aí eu comecei a escrever esse segundo livro com base nesse versículo. Malaquias 4, versículos 5 e 6, os dois últimos versículos do Velho Testamento, diz: vejam, eu enviarei o profeta Elias a vocês, antes, diga comigo, antes do grande e terrível dia do Senhor. Não vamos entrar em detalhes escatológicos, mas é visível que está acontecendo isso, que o profeta Elias, e eu quero ser um deles, estou aqui à disposição do Senhor para despertar os pais. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Irmãos, o que está acontecendo hoje, irmãos? Os pais abandonam os filhos por causa do cabrito. Teologia do cabrito. Para conseguir cada vez mais riqueza, cada vez mais bens.
e dizem: não, nós amamos nossos filhos, por isso nós dois trabalhamos fora, para trazer o melhor para eles. O melhor para os teus filhos não é o que tu traz de dinheiro ou de bens, o melhor para os teus filhos é especialmente a mãe em casa. Não entregue teus filhos para ninguém. Amanhã nós vamos entrar na canela. Amanhã venha de caneleira, tá? Quem é casado tem filho, e quem vai casar e quer ter filho. Aleluia. Dá tempo de desistir ainda. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para o seu pai. Eu tenho uma ministração que está em MP3, que eu abato nesse daqui: o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Mudando a sua história, é o nome. Será que eu perdoo que os meus pais erraram comigo? Ou eu carrego e vou passar para a minha descendência? Então, é um tempo do fim, mais uma vez mostrando que os pais, os filhos, há um distanciamento, há uma inversão de valores tremendos que amanhã nós vamos abordar. Diz Deus, não eu, irmãos, no final do Velho Testamento: do contrário, antes do grande e terrível dia do Senhor, porque Deus sabia que isso estaria acontecendo, o coração dos pais não está voltado para os seus filhos, está voltado para a televisão de 50 polegadas, LCD, full. Está voltado para o carro novo na garagem, ainda que seja 80 meses para pagar e não tem dinheiro para comprar comida. Fala, Deus. Ter um computador para cada um em casa. Isso é o coração voltado para o cabrito. Teologia do cabrito. Deus sabia disso e diz: do contrário, eu virei. Quem está falando? Deus. Eu virei e castigarei a terra com maldição. Amados, o que é essa geração dos 25, no máximo 30 anos para baixo? E especialmente essa geração dos 10 aos 20 anos ou 25. O que é? É uma bênção na terra, não é? Não é, é uma maldição. E é uma maldição por quê? Porque Deus sabe que nesse final de tempo, o coração dos pais, inclusive da maioria dos crentes, ou crentinos, estão entendendo, né? E estão nesse mundo materialista, estão servindo ao Deus Mamão, e querem servir também ao Deus. É impossível servir os dois senhores: ou servirá a riqueza e abandonará a Deus, e os seus filhos sofrerão as consequências, ou amará a Deus e cuidará dos seus filhos, para livrá-los dessa geração maldita. E não é a sociedade que está fazendo isso, não, é o próprio Deus, que desceu à terra para que a igreja, a noiva de Jesus, desperte. Casamento é coisa séria. Ter filho é fácil, é bom, mas é uma responsabilidade diante de Deus. Eu tenho uma ministração em CD e DVD também, em CD só, MP3, nossos filhos, bênçãos ou maldição. Não tem meio termo, meu irmão. Não pense que tu leva na igreja, que ele vai na escolinha, que ele vai ser crente, não. Ele vai seguir não o que tu fala, nem o que ensina na igreja, mas o teu exemplo. Muda o teu coração, primeiro em relação a Deus, e segundo, em relação aos teus filhos. Você recebe essa palavra? Para que os teus filhos não sejam maldição na terra. E não vai reclamar para Deus. Deus está avisando. Amanhã ele vai avisar mais. Só para a gente dar uma abordadinha para configurar todo esse momento que nós vivemos. Nós lemos ontem, mas eu quero rever, porque catequese, aprender por repetição. Naquele tempo muito... Qual tempo? Qual tempo? Tempo do fim. Muitos ficarão, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tão claramente nos explanados de manhã. Não é verdade, irmãos? Tão claramente. Oh Deus. Devido ao aumento da maldade, o que vai acontecer com a igreja de Laodiceia? O amor vai esfriar. O amor a quem? Primeiro o amor a Deus, que é o primeiro e maior mandamento. E depois o amor ao próximo. E quem é o próximo mais próximo? A família. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim. Pode falar de novo, minha irmã. Será salvo aquele que perseverar no amor a Deus, no amor ao que Deus prometeu, nos valores celestiais. Nós somos peregrinos aqui, nós não somos dessa terra, amados. Eu estou com 57 anos, eu sei que não parece, obrigado, queridos. Também ninguém falou se era mais ou menos, né? Mas tudo bem. Eu sei que eu tenho 57 anos, e se não houver um piripeco, eu estou cuidando para isso, tá? Se não houver um piripeco, eu sei que eu vou ver Jesus voltar, irmão. Imagina vocês aqui, a maioria jovem, que coisa linda, irmão. Aquilo que nós ministramos, não troque. Olha, o teu corpo é santuário de Deus. Não fique. Fique. Se alguém te convidar para ficar, fique. Se alguém te convidar para ficar, fique. Aleluia, fique longe, querido. Porque senão o amor vai esfriar. Amém? Quem perseverar até o fim no quê? No amor. Claro, já vimos 1 Coríntios 13. Hoje existe fé, esperança e o amor. Qual que é o único que vai permanecer? O amor. Glória a Deus. Quando acontecerá isso? Como saber o dia e a hora? Será que alguém sabe? Já alguns disseram, e não sei porquê, alguns até já fizeram subterrâneos, esconderijos subterrâneos, guardaram comida, e não veio. E se ele viesse agora? Yes! É? Alguns levaram um susto. Yes! Se perguntaram para você, o que tu aprendeu lá com o Giovanni? Eu aprendi, yes! Aleluia, queridos. Quando acontecerá isso? Como saber o dia e a hora? Olha que legal, irmãos. Tudo tão claro na Bíblia. Mateus 24, um pouco mais na frente. Assim, também quando virem todas essas coisas, aí tem outros detalhes que eu não estou entrando, saibam que Ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Está fraco. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aleluia! Yes! Sim! Vem Jesus! Aleluia! Essa geração está aqui. Olha que figura tremenda, irmão. Só Deus sabe o momento do planeta Terra. Olha que tremendo. Aí continua Mateus 24 ainda. Os céus e a terra passarão. Cara, para mim essa palavra é forte. Está tudo mudando, os conceitos estão mudando, a teologia do cabrito está aí, irmãos, a teologia do bode está aí, do elefante, seja lá do que for, mas a palavra não vai mudar. Casamento homossexual está aprovado pela lei, mas Deus não vai aprovar nunca. Divórcio está correndo solto, inclusive na igreja, mas Deus odeia o divórcio e nunca vai mudar. Malaquias 2 e tantos outros. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, não a minha, a dele, não passará. É forte isso, irmãos. Nós não estamos andando em qualquer doutrina, nós estamos andando sobre a palavra imutável do Deus, em cuja caráter não há nem sombra de variação. Nem sombra, muito menos realidade. Continua Mateus 24. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o... Aleluia, glória a Deus, está na mão de Deus o momento. Opa, ainda bem que não tem ninguém dormindo, não está nem tempo. Glória a Deus. Como foi nos dias de Noé, já vimos isso ontem, só vamos dar uma reforçada, está nesse mesmo contexto, não sabemos o dia nem a hora, vamos ver um pouquinho mais à frente. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, pois o que aconteceu lá com Noé está acontecendo agora. O que é? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, fora em nome de Jesus, amém? Aleluia, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam,
até que veio o dilúvio e o levou a todos. Aleluia. Dá para dar um aleluia, dá? Yes! Como a palavra é clara, irmãos. Alguém aqui quer ficar brincando de casar, dar-se em casamento? Então, solteiro, não embarque em qualquer um, hein? Tá ok? Glória. Depois vou dar umas dicas aí, depois na segunda ministração aí. Yes! Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está bem claro. Casando-se, dando-se em casamento, comendo e bebendo, festa, cabrito. 2 homens estarão no campo, irmãos. Olha que coisa linda isso. Como apareceu naquele clipe. 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro... De que lado você vai estar? 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. De que lado você vai? Aleluia. Então, muda o padrão. Se for hoje, você vai ou fica? Se for hoje, você vai ou você fica? Então, não fica. Amém, jovens? Yes. Bem longe. Fica, mas bem longe. Vem cá, mão. Alguns rapazes, especialmente, quando se aproximam de alguma moça, começam, como a serpente, papo furado, como tu tá lindo, que roupa linda, eu tenho te observado, poxa, como você é tremenda, né? Você lembra da serpente, né? Aí daqui a pouco ele começa a dar o mal de Parkinson. Normalmente o mal de Parkinson. O que é o mal de Parkinson? Eu vou mostrar ao vivo e a cores. Querer ficar com a mão boba, entende? Mal de Parkinson. Fora em nome de Jesus, amém? Mal de Parkinson. Aleluia. Isso é mal do pecado. Glória. De manga? Se manca. Gostei dessa paraense. Yes. Se eu não tivesse viagem comprada, ia contigo para o Belém do Pará. Até na Nindeu estava garantida, né? Aleluia. Se for hoje, você vai ou você fica? Olha que coisa linda, irmãos. Que 2 imagens impactantes. Dá para ver que isso aqui é uma igreja bem tradicional, né? Todo mundo de terno. Parece que não faz diferença, né? Com terno ou sem terno, fica. Olha, ó. De terno ficou. Mas olha que coisa espiritual, irmão. O que será que ela fazia fora da igreja? Provavelmente ficava. Né? Fala, Deus. Mas ali ela estava... Isso aqui também está muito misericordiosa, essa foto aí. Particularmente, não estou doutrinando. Creio que muitos vão ficar, irmãos, na igreja. E ali, que coisa linda, o arrebatamento, entende? Alguns trabalhando, um sobe, o outro fica. Andando no carro, sobe. No cemitério, sobe. Jesus lá nas nuvens, lá daquela coisa chamada igreja, tá? Que não é igreja, tá? Quando acontecerá isso? Ainda em Mateus 24, como saber o dia e a hora? Portanto, leia comigo: vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Abre o olho, está dizendo Jesus. Não brinca de faz de conta. Não seja crentino pensando que vai demorar. Cuidado. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Mas Jesus está falando. Entendam isso, queridos. Se o dono da casa me chama a atenção essa casa, não estou doutrinando, mas penso que se alguém na casa
se o marido não assume sua posição em guardar a sua casa, provavelmente a casa dele não vai, e ele muito menos ainda. Se a mulher não está na sua posição de esposa, conforme a Bíblia, já vimos, vamos dar uma recapituladinha bem rapidinho. Se é na casa, o casamento está por um fio, creio particularmente que dessa casa não vai ninguém. Por isso diz a casa. E me chama que diz o dono da casa. Quantos aqui são homens ainda? Com O maiúsculo. O maiúsculo não, H maiúsculo. Hã? Estão certos da sua identidade. Quantos aqui são cabeça na sua casa? Dono da casa. Então presta atenção para toda a tua casa subir, querido. A mulher é o pescoço. Leva a cabeça para onde quer. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, o que ele faz? Ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Vai proteger a sua família. Óbvio. Mas olha o que Jesus está querendo dizer para nós, irmãos. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Bom esse silêncio. Medita nisso. Você tem estado com o teu coração no céu? Você lembra que nós vimos que muitos vão dizer naquele dia, fizemos sinais e maravilhas em teu nome, e Jesus disse, apartai-vos de mim, porque nem conheço vocês. Disso que Jesus está falando. Quantos querem trabalhar para Jesus? Quantos querem os melhores dons? Mas Paulo diz no final dos dons e do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, ele diz, mas eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele fala do amor. E no 14, quando volta a tratar de dons, de novo ele fala do amor como a excelência de tudo na vida de um cristão. Ame a tua família, guarde a tua casa, prepare toda a tua casa para esse momento. Amém, queridos? Glória a Deus. Como será o arrebatamento, o encontro com Jesus nas nuvens? Como? Como vai ser? 1 Tessalonicenses nos dá alguma ideia tremenda. Capítulo 4, versículos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Sabe o que significa os que dormem? João 11, quando Lázaro estava morto, Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, dorme. Quem é que está morto? Quem está no pecado. Pode estar andando por aí, jogando futebol, aparecendo na televisão, mas está morto. Quem vai na igreja e anda em pecado está morto. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Olha, irmãos, o que a palavra está dizendo para nós, irmãos, reforçando o que foi falado hoje de manhã. Irmãos, os nossos valores são muito maiores do que os terrenos. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, quantos creem? Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Quantos creem nisso? Irmãos, eu morei em Blumenau quase 20 anos, e eu morei entre outros lugares, nós temos 35 anos de casado, e só fizemos 27 mudanças. Só. E esse tempo, um pastor amigo meu de Curitiba me ligou, Giovanni, pega no tranco, o Judá Bertelli ligou, que ele vem aqui e ele tem uma palavra para entregar para ti. Eu estava lá, depois de Florianópolis, fui lá porque eu sei que ele é um profeta de Deus. Aí fui ouvir a palavra de Deus, falando em mudança de novo. Mas aleluia, o que eu quero dizer, irmãos, que eu morei em Blumenau, bem no lado do cemitério da Rua Bahia. Era a minha casa, o muro, aí tinha um morrinho, era o cemitério não tinha cerca, não tinha nada, num morro. Blumenau quase não tem morro, né? E aí eu ensinava meus filhos pequenininhos, já filhos,
E eles brincavam no cemitério de esconder, de tudo, né? Não tiveram aqueles traumas que nós tivemos, tem medo de morto, tem que ter medo de vivo, né? E aí brincavam lá e tudo. Eu dizia para eles: filhos, aqui em casa é legal, porque se Jesus voltar, nós vamos ver os túmulos abrirem, e nós vamos ver que Jesus vai trazer, Deus vai trazer com Jesus aqueles que com Ele foram ali sepultados. Aleluia, é o que está dizendo aí, mediante Jesus, aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar com Ele, amém? Glória a Deus. E nós, Giovanni, nisso como é que vamos ficar? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quantos estão vivos aqui? Então agora diz um yes! Nós estamos aqui, Jesus. Ei, vem Jesus, vivos por dentro e por fora. Aleluia. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos para esse momento, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pelo contrário, como diz agora, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Você lembra que Jesus disse em João 14? Eu preciso ir, vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, vamos estar todo mundo junto, everybody together, everybody, every ovelhas, amém? Gostaram dessa? Gostei da gargalhada lá. Everybody, every ovelhas, amém? Todo mundo, todos que são parte da noiva, vão estar com Jesus. Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha que coisa tremenda, ressuscitarão primeiro. Olha as figuras, olha os mortos em Cristo, do túmulo saindo. E eu gostei dessa figura, que é a família inteira, irmãos. Eu quero isso, você quer isso? Hoje a minha família são 20, vai ter que ter lugar no céu que não é mole. 20. E olha ali, ó, os arcanjos, as trombetas de Deus, Jesus vindo nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitando. Olha que coisa tremenda, irmão. Glória a Deus, para aumentar a nossa esperança. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Aleluia, aleluia. Oh Deus, para o encontro com o Senhor nos ares, aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus. Maranata, vem Jesus, vem Jesus. O que nós experimentamos aqui, irmão, de louvor, de adoração, é só o aperitivo. As bodas do Cordeiro estão por chegar. Imagina a festa, a alegria que vai ser. Aleluia. Imagina ali os remidos de todas as gerações, ressuscitados, nós subindo para o encontro com o Senhor nos ares. É isso, irmãos, que nos espera, querido. Assim como Jesus disse em João 14, 1-3, irei para a casa do Pai, lá tem muito lugar, muita morada. Eu vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês, para que onde estiver, vocês estejam também. Assim nós estaremos com o Senhor para sempre, aleluia. Console-se uns aos outros com essa palavra. Você recebe, meu irmão? Recebe, querido. Dá um glória a Deus de Jesus. É isso, essa é a minha esperança. Não importa ter riqueza aqui, não importa ser aprovado pelos homens. Quero ter dons, quero ter ministério, quero mesmo, mas acima de tudo quero perseverar no amor a Ti, ó Deus. E porque eu Te amo, porque eu sou nascido de Deus e conheço a Deus, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Isso é que vai nos levar ao céu, irmãos. Se não tiver amor, fica. Aleluia. Agora, irmãos, talvez alguns já conheçam essa figura, mas eu quando vi, eu fiquei impressionado. Quantos creem que Jesus está preparando a noiva? Como nós vimos, está lavando-a, santificando-a pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentar para si mesmo como noiva gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma noiva santa e inculpável. E esse mistério profundo, essa revelação de Cristo e a igreja, essa aliança,
Esse relacionamento profundo é revelado através do quê? Você não se lembra de ontem de manhã? Através do casamento. Marido e mulher revelam a noiva de Jesus. Olha que figura. Cheia lá catorremambalabaia, todos os santos formando a grande noiva, e o noivo esperando a noiva nas nuvens para o banquete, para as bodas do Cordeiro. Tá fraco! Tá fraco! Oh Deus! Cheia! Palma, 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 palma! Jesus! Jesus, vem Jesus! Eis aqui a tua noiva! Eis aqui, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos. Queremos ser santos e inculpáveis diante de ti pela tua palavra, porque os céus e a terra passarão, mas a tua palavra é viva e eficaz hoje. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tremenda essa figura, né? Está tudo à disposição de vocês aí depois, tá? Então, deixa eu voltar ao anterior. O encontro da noiva santa e inculpável. Irmão, não se engane. Só vai a noiva santa e inculpável para a grande ceia, bodas do casamento de Jesus. Aleluia. Aí só para a gente não se esquecer jamais. Sujeite-se à relação. O mistério de Cristo e a igreja está diretamente relacionado à atitude da mulher para com o marido. Porque a atitude da mulher para com o marido é como para o Senhor. Aos que estão sujeitos, como foi falado hoje de manhã, quem não está debaixo de cobertura, quem não está sujeito a alguém, vai entrar em heresia, vai cair em pecado e não tem quem o levante. Sujeite-se uns aos outros. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Só vou dar passada, irmão, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Veja, tudo está relacionado com a vinda da noiva, a preparação da noiva, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, na igreja, na noiva de Jesus, as mulheres estão sujeitas em tudo aos seus maridos. Aleluia. E o marido assume como cabeça da mulher, porque ele entende que Cristo é o cabeça da igreja. E o marido cuida da mulher como o seu próprio corpo, como diz o texto, porque ele é o Salvador da mulher. Aleluia. Não tem outro termo, não tem meio termo. O marido ama a sua mulher, assim como, de novo, Cristo amou a igreja. A noiva de Jesus está sendo preparada, porque Cristo se entregou por ela. Vocês são parte dessa noiva, amém, querido? E o que Cristo está fazendo com vocês como igreja, noiva de Jesus aqui, é isto: está santificando vocês, purificando vocês, pelo lavar da água, mediante o quê? Mediante a palavra. Quantos amam a palavra do Senhor? Dê uma salva de palmas, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Aleluia. A palavra, ela ilumina, é lâmpada para os meus pés, ela mostra o meu próximo passo, ela mostra onde eu estou andando agora, mas ela também mostra o que me espera lá na frente. É luz para o meu caminho. É o que nós estamos vendo agora, queridos. Aleluia. Para apresentar a si mesmo essa noiva que vai subir. Essa noiva é a igreja gloriosa. Vocês são parte dela? Amém? Sem mancha, sem coisa que mancha o teu testemunho de cristão, sem ruga, sem coisa velha, religiosidade, sem coisa do teu passado, justificando, não, eu sempre fui assim, meu pai era assim. Não, a noiva de Jesus não tem coisa com o passado, ela só tem o presente, o futuro que nos espera, sem coisa semelhante. Essa noiva que Jesus está vindo buscar muito em breve, ela é, sem nenhuma dúvida, diga comigo bem alto, com convicção, essa noiva que vai subir, ela é santa e inculpável. Aleluia! Eu creio, Deus, eu creio. Aleluia, aleluia, Deus. E isso aí termina lá no final
Efésios 5, logo em seguida no 6, fala sobre os pais e filhos. Não vou entrar nisso. É um mistério profundo. Esse é um mistério profundo. Qual o mistério? Cristo preparando a noiva. Cristo e a sua igreja, esse relacionamento, essa aliança linda, revelada como este mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, homens, quantos homens tem aí que querem fazer parte da noiva de Jesus? Quantos homens casados estão aqui ou que vão casar? Então, esses homens que vão subir, cada um de vocês, ame a sua mulher como a si mesmo. Você quer isso, meu amado? Quer? Amém. E quantas irmãs nós temos aqui? Quantas mulheres casadas? É isso, mulher, vibra, aleluia. Elas vão estar sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Essas mulheres que vão subir com Jesus, é a mulher que trata o marido com todo o respeito, santa e inculpável. Queridos, eu quero, em nome de Jesus, declarar que aqui, se Jesus voltasse agora, só sobraria banco e cadeira aqui. Dá uma salva de palmas para Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia! Yes! Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Prepara-nos. Aqui tem pessoas que amam a tua palavra, os que estarão ouvindo esse material, os que estarão vendo pelo DVD. Deus, eles estão sendo preparados e vão estar lendo, buscando na tua palavra, ser lavados, purificados, transformado, tirado toda a mancha, todo o mau testemunho, toda a ruga, toda a marca com o passado, todo o que prende a um passado velho, ao velho homem, mas serão apresentados pela tua palavra diante de ti, Jesus, santos e inculpáveis. Profetizo isso em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Assim nós terminamos esse material.